Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias! Está no ar o Expresso, sua dose semanal de notícias, trazendo toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos no Espírito Santo, sob o olhar crítico do jornal Século Diário. O programa vai ao ar toda sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, @tvséculo. Eu sou o Vitor Taveira e o assunto da semana dessa vez é a cassação de 5 vereadores de Cariacica por fraude às cotas de gênero. E teremos ainda o giro de notícias e o bloco de rolê com dicas de cultura no Espírito Santo. Assunto da semana: 5 vereadores de Cariacica tiveram seus mandatos cassados após julgamento por fraude na cota de gênero, que garante ao menos 30% de candidaturas por gênero, visando especialmente o estímulo à candidatura de mulheres que ainda encontram-se subrepresentadas, nos espaços de poder. Infelizmente, desde que foi criada essa regra, muitos partidos têm tentado burlá-la com as chamadas candidaturas laranja, lançadas só para atender a esse quesito, mas sem de fato competir no pleito eleitoral. No caso de Cariacica, segundo o advogado Gelianderson Siqueira, após as eleições foram verificados que várias mulheres tiveram 0 votos ou pouquíssimos votos e não fizeram campanha nem prestação de contas. Teve até um caso em que mãe e filha concorreram à Câmara, mas a filha declarou apoio à mãe abertamente, assim como outras candidaturas declararam apoio a candidaturas alheias com vídeos gravados nas redes sociais. Nos últimos anos, as autoridades eleitorais têm intensificado o combate a essas práticas de fraude e aplicado punições com cassação de mandatos, que, embora demorem algumas delas, demoram até anos, servem como exemplo para coibir que os partidos sigam com esse tipo de ação e estimulem, de fato, as campanhas e a participação das mulheres no processo eleitoral. No Espírito Santo, por exemplo, a gente já acompanhou no noticiário cassação de mandatos de vereadores também em Vila Velha, recentemente, em Guarapari, em Aracruz, João Neiva, Ibatiba, Mimoso do Sul, para citar alguns municípios. No caso de Cariacica, quem perde mandato nesse ano, que é eleitoral, inclusive, são os vereadores César Lucas, do PV, Marcelo Zonta e Mauro Durval, do Cidadania, e Juarez do Salão e Juquinha, do PMN. Alguns deles se eximiram de culpa, reclamaram nas suas redes sociais, inclusive por estarem sendo punidos, perdendo mandato por erros que são do partido, mas a regra é clara. Se a chapa foi fraudada, toda ela tem que ser cancelada. E isso implica zerar o voto dessa chapa, o que faz necessária uma recontagem das eleições de 2020 para definir a redistribuição das vagas por partido e os vereadores que vão assumir os mais votados de cada partido que fica com a vaga. A recontagem oficial vai ser feita ainda pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, TRE, em data que ainda não foi confirmada até o fechamento desse programa, mas segundo cálculos do advogado Gelianderson Siqueira, devem assumir os postos a Ilma Siqueira, do PSDB, Osete de Lourdes Araújo, do União Brasil, Marcos Manuel de Lírio, Palhinha, do PCdoB, e Rogério Nunes e Ronildo Andrade, que são os dois do PTC. Tem que confirmar ainda, o TRE confirmar esses nomes, mas com essa possível entrada da Ilma e da Osete, a Câmara, que hoje é composta totalmente por homens, em Cariacica passa a ter 2 mulheres nesse fim de mandato. No município, a conjuntura na Câmara não deve mudar substancialmente, já que o prefeito Euclério Sampaio tem uma ampla maioria lá na Casa de Leis, mas os 5 vereadores cassados perdem a estrutura do mandato para tentar uma reeleição, enquanto os novos mandatários vão ganhar mais holofotes e mais estrutura no momento decisivo para essas eleições de 2024, que muitos deles vão tentar a reeleição. No período de pré-campanha e véspera de montagem de chapas, fica aí o alerta para os partidos que a tentativa de fraude pode custar caro. Então valorizem, respeitem e estimulem a participação das mulheres no processo eleitoral, em todos os processos democráticos, inclusive internamente nos partidos. Vamos então agora para o nosso giro de notícias. Na política, comissão da Câmara de Vereadores de Vitória aprova projeto de lei que proíbe a população de rua em praças e vias públicas. Isso mesmo. O projeto do vereador Luiz Emanuel quer simplesmente proibir as pessoas em situação de rua na cidade de dormir na rua sem criar alternativas reais de moradia, de assistências sociais para essa população. Essa medida foi criticada pelos vereadores André Moreira e Carla Cosa, que fazem parte dessa comissão. O projeto ainda precisa ser enviado para o plenário e votado por todos os vereadores. E depois precisa passar pelo crivo do prefeito e também, inclusive, pode ser, caso aprovada, judicializada por inconstitucionalidade. Outra notícia aí, temos que Gandini conversa com marqueteiro e diz que está
mais vivo do que nunca. O deputado estadual acredita que seu palanque em Vitória ganha novo impulso com a desistência do também deputado estadual Thiago Hoffmann do PSB. O Gandini está no PSD, né? E, como dissemos, aparentemente a pré-campanha é um pouco fria, que aponta o favoritismo de Luiz Paulo, com que ele teria um acordo, né, de sair um nome só, mas o Gandini disse que ainda está e vai tentar aí viabilizar sua candidatura. Outra notícia, falando da Serra, nós vamos disputar o segundo turno na Serra. Essa afirmação do pré-candidato do PT, professor Roberto Carlos, que diz otimista no maior colégio eleitoral do estado. Mas o cenário para ele não é fácil, não. As pesquisas mostram ele com poucos pontos percentuais e para ir para um segundo turno precisaria superar ao menos um dos fortíssimos candidatos, o ex-prefeito Aldifax Barcelos, e o atual deputado estadual Pablo Muribeca, além do Everson Meirelles, né, que se for mantido como candidato do atual prefeito Sérgio Vidigal, conta com a máquina pública aí a seu favor, a gestão, as realizações para apresentar, se o próprio Vidigal não mudar de ideia e entrar ele mesmo na disputa. Audiência pública sobre empréstimo antecipa a disputa eleitoral de Cachoeiro. O prefeito Vitor Coelho, que é do PSB, defendeu a operação de crédito diante de pré-candidatos nas eleições desse ano. O clima está quente lá em Cachoeiro, você acompanha um pouco desses bastidores no Século Diário. Outra notícia também do interior, rivalidade histórica deverá ser reeditada nas eleições em Atílio Vivaco. Está aí, ó, os pré-candidatos a prefeito Genaldo e Elinho Lima representam grupos políticos aí que já estão há muitos anos, né, em campos opostos na cidade, são parentes de dois prefeitos que foram, inclusive, os únicos a governar o município entre 1977 e 2016, todo esse tempo. Então está reeditado aí esse desafio lá no município, embora tenha alguns outros candidatos. Falando aqui um pouco aí das lutas também, dos movimentos sociais e tudo mais, temos a notícia que a cafeicultura detém maioria dos casos de situação análoga à escravidão no Espírito Santo. Então, nesse período, está iniciando a colheita do café Conilon em vários municípios do estado e novas operações identificaram trabalhadores de condição análogas à escravidão no Espírito Santo, condições muito degradantes. Nas últimas semanas foram resgatados 11 trabalhadores em Rio Bananal e na quarta-feira agora 11 trabalhadores em Brejetuba, eles oriundos do estado de Alagoas, que estavam, né, sendo aí explorados lá em Brejetuba. Nesse ano de 2024 também foram resgatados 35 trabalhadores numa fazenda localizada entre Pancas e São Domingos do Norte. Em 2023, ano passado, 72% dos resgates foram em fazendas do café na região norte do estado. E nesse ano de 2024, todos os casos até agora registrados foram com esse mesmo perfil, né, lá no norte do estado e relacionados com a cafeicultura. Outra notícia, servidores aprovam o estado de greve e apresentam reivindicações ao governo. A Assembleia ocorreu, né, com ato unificado na quinta-feira e vai ter uma reunião dia 27 dos servidores com a Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado. Uma nova Assembleia da categoria foi marcada já para o 18 de junho para avaliar a negociação com o Poder Executivo e a continuidade ou não, né, do estado de greve, que não é greve ainda, né, pode ser deflagrada a partir do dia 18 numa nova reunião, se não houver um acordo com o governo. Falando também aí de uma medida importante, a campanha de Despejo Zero obtém êxito na defesa do direito à terra e na moradia. Houve mobilizações, abaixo-assinado, atos, e o governador Renato Casagrande vetou o projeto que criminaliza ocupações rurais e urbanas e movimentos sociais. Agora o projeto volta, né, o PL volta para a Assembleia Legislativa, que pode manter ou derrubar o veto no Executivo. A gente falou isso numa edição anterior aí do Expresso, que está aí nos arquivos do Século Diário. Outra notícia que temos aí, essa muito positiva, a INCRA publica portaria que reconhece a comunidade quilombola de Linharinho. O anúncio foi feito num evento lá em Brasília. É a primeira das 34 comunidades reconhecidas no norte do estado pela Fundação Palmares, a região que a gente chama de Sapé do Norte. Então foi a primeira dessas 34 a ter sua portaria de reconhecimento assinada pelo INCRA, que é o Instituto de Colonização e Reforma Agrária. O próximo passo é a titulação definitiva da comunidade numa área de 3.500 hectares lá em Conceição da Barra. Dos 16 limites descritos nessa portaria do INCRA, 8 são com a empresa de celulose Suzano. No Espírito Santo, apenas uma comunidade quilombola localizada em Ibiraçu já teve essa titulação. De tantas comunidades, só uma, mas Linharinho, que é uma comunidade muito importante, né, de muitas lideranças importantes, inclusive o movimento quilombola, dá esse passo e esperamos que avance rapidamente esse processo que tem demorado aí desde
cruzando muitos dos governos, né? Em seguida, vamos falar aqui um pouco da nossa programação na TV Século, no YouTube do Século Diário, na plataforma de podcast. Temos algumas entrevistas muito legais, entrevistas do Século, porque os professores e servidores da UFES e do IFES estão em greve. A gente conversou com a professora Jefa Santana, a professora Márcia Rezende e o servidor Marcos Podestá, que falaram das pautas e da paralisação que está ocorrendo. Então, vale a pena acompanhar. No Política ES também, recente aí, pré-campanhas, o que pode e o que não pode. O advogado eleitoralista Hélio Maldonado considera que as pré-campanhas resultaram numa revolução paradigmática para o processo eleitoral. Ele comenta esse tema e fala um pouco das vedações e das permissões nesse processo. Tem também reportagem na TV Século do cursinho Risoflora, falando sobre educação, encantamento e formação política com base no trabalho comunitário. Esse cursinho popular completou 10 anos de apoio à população da periferia para ter acesso ao ensino superior. Lembramos que todo esse conteúdo que nós trouxemos aqui, também as reportagens que aparecem, os letreiros aqui embaixo, tudo isso está disponível gratuitamente no site do Século Diário, séculodiario.com.br. Entra lá para buscar e se aprofundar mais nos temas que lhe interessam assim que acabar o programa. Assim, entra lá no Século Diário. Vamos agora com as atrações culturais do bloco de rolê. Olha aí, essa atração é muito legal. Começamos aqui com a criançada, para as crianças, na verdade, de todas as idades, né, de 0 a 100 anos, mas especialmente para os pequenininhos. Hoje, sexta-feira, tem início o Musim, que é o terceiro festival de música da infância. Acontece sexta e sábado, 17 e 18 de maio, no Parque da Pedra da Cebola, que fica em Vitória, com entrada totalmente gratuita. A programação tem recreação, contação de histórias, trupe circense, palhaçaria, música, espaço literário e muito mais. Atrações do Espírito Santo, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, algumas delas estão aqui. Na sexta-feira, 15 horas, tem Amaro Freitas, às 16h30 tem Pés na Lua e 18h30 Tiquetê. No sábado, a programação começa às 15 horas com Rock de Brinquedo, seguido de Liliana Menengucci, às 16 horas, Maricota, às 16h30 e fechando a programação, Hélio Ziskind, às 18h30. No domingo, outra atração aí que nós temos para esse fim de semana é o Festival Parque Aberto no Parque Cultural Casa do Governador, que fica na Prainha em Vila Velha, entrada gratuita com portões abertos a partir das 9 horas e entrada possível até o meio-dia. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no site Simpla, que se escreve aí com Y, né? Simpla. E na ocasião as atrações vão ser a banda de rock Old Village, é isso aí, e o projeto Dançando de Norte a Sul, que é da Associação Pestalozzi, lá de Jaguaré, no norte do estado. Além dessas atrações, o público vai poder conhecer também 15 novas obras artísticas, como esculturas, instalações e intervenções recém-instaladas, né, lá no local, que são feitas por artistas de vários lugares do Brasil. Então, um passeio bem bacana. Outra novidade está aqui na tela. No fim de semana teremos 2 apresentações que marcam a estreia do espetáculo de dança Bured, da companhia Elusarte, inspirado no ofício das paneleiras de Goiabeiras. Vai ser 19 horas, sábado e domingo, na Casa da Música Sônia Cabral, que fica no centro de Vitória, com entrada gratuita e classificação indicativa de 14 anos. Última dica que a gente dá para você: em Guaçuí, no sul do estado, foi aberta a exposição Janelas da Cidade. Guaçuí, Cores e Vida, reúne 20 obras do fotógrafo Júlio Costa, tendo como temática o cotidiano da cidade. Uma delas você pode ver aqui no nosso fundo. A mostra segue em cartaz até o dia 29 de maio na Galeria Zélia Viana de Aguiar, que fica no Teatro Municipal Fernando Torres, lá em Guaçuí. A visitação é das 8 às 11 e das 13 às 17 horas. É isso, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário. Produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Tony Braga e do Estúdio 42B, e reportagens de Manaíra Medeiros, Fernanda Cozemenco, Roberto Junquilho, Elaine Dalgobo e Lucas Chuina, nossos queridos repórteres do Século Diário. A gente volta na próxima sexta-feira, cedinho, com mais edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sob uma visão crítica da realidade que só o Século Diário traz para você aqui no Espírito Santo. Continue acompanhando o noticiário no séculodiario.com.br, siga nossos canais no YouTube, nas plataformas de áudio, para receber em primeira mão os nossos conteúdos multimídia. Gostou do programa? Manda sua opinião, sua sugestão, dá um joinha, curta, compartilha, ajuda a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa e independente capixaba. Bom fim de semana e até logo!